os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Seja bem-vindo a mais um culto. E que essa esperança possa alcançar você e sua casa hoje. Fique à vontade para adorar a Deus com a gente. Vamos juntos? Somos a ponte. Bom dia, Ponte! Sejam bem-vindos para mais um culto. Nós estamos morrendo de saudade de estar reunidos com vocês todos os domingos, mas que bom que a gente pode por aqui acompanhar um pouquinho dos nossos cultos. Se inscreve no canal da Ponte Natal e ative o sininho. Vamos cultuar? Oremos. Paizinho querido, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de viabilizar esse meio para que nós possamos cultuar a Ti em nossos lares. Chegue em cada casa agora que estará recebendo essa mensagem e esse louvor e ser conosco, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O culto vai começar. Que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Ainda que laços de angústia e medo me cerquem, eu não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Ainda que laços de angústia e medo me cerquem, eu não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Eu não temerei, pois é comigo, está comigo, eu sei. Ele é o meu bom pastor, eu não temerei, pois é comigo, está comigo, eu sei. Ele é pastor, eu não temerei.
Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga, o medo e mais nada. O medo estraga, o medo e mais nada. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Desaprendi a ouvir o som da tua boca, eterno. Quis segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga, o medo e mais nada. O medo estraga, o medo e mais nada. O medo se vai quando ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente.
Bom dia, Ponte! Bom dia, meu irmão, minha irmã! Que privilégio, que alegria estarmos juntos em mais uma manhã, mais um culto abençoador. Infelizmente, ainda não podemos estar juntos presencialmente, mas nós queremos que isso em breve vai passar e nós voltaremos a nos reunir. Nós queremos saber nesse momento quem é que está nos visitando pela primeira vez. Quem é que está aqui no nosso culto, assistindo pela primeira vez, ou está no nosso canal pela primeira vez, nunca foi na Ponte e está aqui com a gente essa manhã. Nós temos o privilégio, o prazer de te conhecer. Então, levanta o dedinho aí, coloca o dedinho aí no chat e a nossa igreja já sabe o que fazer. Vai fazer festa para essa galera que está nos assistindo pela primeira vez, porque você é muito importante para a gente, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao nosso culto. Eu quero dar 2 avisos para vocês, tenho 2 avisos para vocês essa manhã. O primeiro aviso é sobre os nossos grupos de relacionamento, é sobre os nossos GRs. Você que ainda não participou de um GR, você que nunca foi no GR, cara, você não sabe o que está perdendo. Os nossos GRs são grupos que se reúnem semanalmente ou quinzenalmente, dependendo aí do grupo, para tratar sobre assuntos referentes às séries de mensagens, para orar junto, para estar junto, para compartilhar a vida e, como o próprio nome já diz, para se relacionar. Tem sido abençoador desde que o GR foi lançado aí na nossa igreja, desde que o Arco do Relacionamento fundou o GR, tem sido abençoador e a gente tem tido experiências incríveis com os nossos grupos de relacionamento. Nós temos grupos de relacionamento para todos os tipos. Nós temos grupos de relacionamento que englobam aí pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas com filhos, pessoas sem filhos, a galera que mora na Zona Norte, a galera que mora mais pertinho aqui da igreja. Cara, não perde, não deixa de participar. E nesse momento, como tudo que tem se adaptado, os GRs têm acontecido virtualmente, não tem deixado de acontecer. Então, não deixa de participar, vai lá no nosso Instagram e se informa lá sobre o grupo de relacionamento que você mais se identifica, que você pode participar e seja feliz, porque realmente tem sido abençoador. Eu não deixo de participar do GR e tem sido fantástico. O segundo aviso é para você que tem criança, para você que o menino tá correndo aí pela casa nesse momento, ou então que tá dormindo, vai lá no quarto agora, acorda o menino, porque a Ponte tem preparado uma programação incrível para as crianças lá no canal do YouTube Somos a Ponte, da Ponte de Recife. É um conteúdo produzido pela Ponte de Recife, mas que serve para todas as crianças, para todas as igrejas, e realmente é um conteúdo incrível. Tem louvor, tem palavra, tem teatro, tem contação de história. Cara, seu filho, sua filha vai curtir muito, eu tenho certeza. E essa é uma oportunidade das criancinhas também estarem conectadas aí nesse período em que nós precisamos realmente ficar em casa. É isso. Os meus 2 avisos são esses. Se você quiser saber mais informação, vai lá no nosso Instagram e você vai tirar todas as suas dúvidas sobre a programação, sobre tudo que está acontecendo, sobre os projetos sociais. Cara, tem muita coisa rolando. Graças a Deus a nossa igreja não para e não vai parar, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau. Bom dia, Ponte. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. A palavra de Deus, ela nos diz: não temas, por 365 vezes, basicamente uma vez para cada dia do ano, o que quer dizer o quanto é importante essa palavra para a nossa vida. O Senhor, ele faz questão de deixar claro que nós precisamos ouvir a palavra não temas. Por quê? Porque há muitas coisas em nossa vida que podem nos fazer temer, nos fazer nos atemorizar, ficar ansiosos, com medo. Tudo isso pode nos fazer caminhar no sentido oposto daquilo que Deus tem para a nossa vida, pode nos fazer, na verdade, às vezes até estar no caminho, na direção certa, mas da maneira errada, né? Com aflições para muito além daquilo que deveríamos ter, não tendo bom ânimo, não tendo paz no nosso coração. Então, essa palavra nunca foi tão atual em nossos dias. É importante a gente ter em mente que a pandemia ela pode ter surpreendido a muitos. O tempo, a duração, ela pode estar sendo muito maior do que aquilo que nós imaginávamos no começo, né? Existiam especialistas dizendo que seria de 30, 45, 60 dias e cá estamos nós ainda há tanto tempo enfrentando esse vírus. E é interessante dizer que
esse isolamento social tem deixado muitas pessoas em picos de ansiedade, em picos de medo, porque as incertezas sobre o futuro parece que são cada vez maiores, não é verdade? Cada pessoa ouve de uma fonte diferente, ouve uma história diferente, circunstância diferente, previsões diferentes, e isso tem trazido muita ansiedade, muito medo ao coração. Porém, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Então é baseado nessa circunstância que nós devemos basear o nosso coração. É nisso que deve estar firme o nosso coração, firme em propósito, firme de que o Senhor, ele é um Deus bom, ele é um Deus que tem cuidado de nós, ele é um Deus que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que tem provido em nossa vida. Eu gosto de lembrar da palavra de Deus quando fala sobre Daniel, que a palavra de Deus diz que Deus, ele pode nos livrar na pandemia e ele pode nos livrar da pandemia. Mas é interessante a gente pensar que mesmo em meio a cenários tão difíceis, mesmo em meio a cenários tão dificultosos, Deus, ele pode cuidar de nós sim, porque não tem nada que seja difícil demais para Deus, não tem nada que seja fora do alcance de Deus, que esteja além das condições que Deus pode prover em nossa vida, cuidar de nós, levar provisão, levar ajuda àqueles que estão necessitados. E isso pode ser através de mim e de você, porque certamente isso é através da igreja. E eu quero lembrar as palavras de Jesus quando diz que nós não devemos andar ansiosos pelas coisas deste mundo, porque certamente o Senhor tem cuidado até dos animais, né? Quanto mais da coroa da sua criação. Então o Senhor, ele continua sendo o nosso pastor, ele continua sendo o nosso Senhor, aquele que cuida de nós nos momentos bons, nos momentos ruins. É bem verdade que como humanos, né, nós temos aquela tendência de buscar mais a Deus em momentos de maior dificuldade, mas nós devemos agradecer, ainda que em meio a essa pandemia, talvez a sua situação seja mais confortável pela sua situação, a gente não sabe, tem pessoas que estão um pouco mais seguras, tem outras que estão totalmente expostas, foram demitidas, estão talvez sem um recurso, sem uma esperança, digamos assim, do ponto de vista financeiro, e sem saber das perspectivas de futuro, quando é que a coisa volta. Então eu quero trazer essa mensagem para você, para te dizer que o Senhor, ele tem cuidado de nós. E não vai ser uma pandemia, não vai ser o tempo, se demorar demais, o que é que vai ser de mim? O Senhor está cuidando de você. E nós devemos ter o nosso coração em paz em relação a isso, ainda que o mundo nos dê notícias tão desesperançosas. E nesse sentido, nós devemos continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, contribuindo, ajudando, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, de acordo com as nossas possibilidades. Então eu queria compartilhar essa palavra com você, dizer que o Senhor tem cuidado de você e que não vai ser diferente daqui para frente. Então vai aparecer aí no vídeo agora um QR Code, certo? Esse primeiro QR Code, ele vai abrir o aplicativo PicPay para você, através dele é possível baixar o aplicativo e você vai ter acesso a um mecanismo de ofertar, tá certo? Esse primeiro QR Code, ele é apenas para você baixar o aplicativo. Já o segundo QR Code, ele vai ser um QR Code para você já apontar o seu celular para ele e diretamente fazer a oferta. Através dele você vai conseguir fazer diretamente a oferta, ou você pode usar também os dados da igreja que vai estar aparecendo aí na tela e fazer a transferência através de um TED, enfim, como você achar melhor, tá certo? Dito isso, gostaria de orar com você e nós entregarmos o nosso coração, as nossas ansiedades e preocupações ao Senhor, estamos certos de que Ele tem cuidado de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um tempo de comunhão, Senhor, ainda que uma comunhão agora à distância, em circunstâncias novas de isolamento, mas nós cremos, Senhor, que perto ou longe fisicamente, nós estamos alinhados num propósito único, num propósito de sermos igreja, num propósito, Senhor, de cuidarmos mutuamente uns dos outros, ó Pai amado, e de através da Tua palavra, Senhor, poder meditar e
planejar aquilo que está dentro de nós de uma maneira, Pai, segundo a Tua palavra, não andando ansiosos, não ficando receosos ou com medo, mas entregando, Senhor, as nossas ansiedades a Ti, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós naquilo que é mais elementar, aquilo que é mais básico para nós, e até mesmo, Senhor, coisas que para alguns pode não ser importante, mas que o Senhor tem cuidado em cada detalhe, trazendo provisão, manutenção e suprindo tudo aquilo que precisamos. Pai, em nome de Jesus, também quero aqui te apresentar aqueles que estão em situação mais delicada, em situação mais necessitada, que o Senhor possa, Senhor, através da Tua igreja, enviar recursos, enviar, Senhor, mantimentos, para que todos eles se sintam cuidados e amados pelo Pai. Em nome de Jesus, assim nós desde já pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Bom dia, Ponte! Que bom ter você aqui mais uma vez. Estamos chegando no nosso último episódio da série Vasos de Barro, que
que teve como principal objetivo trazer uma palavra de esperança para um momento de tanta aflição e dificuldade que eu e você estamos vivendo nesse tempo. Nós estamos aqui mais uma vez com Emily Américo, nossa amiga que durante toda essa série de mensagens participou aqui junto com a gente, trazendo um pouco de conhecimento científico da psicologia para nos ajudar a administrar um pouco das nossas emoções como consequência das dificuldades que nós passamos. Bom dia, Emily, como você está? Bom dia, Ponte. É um prazer estar aqui com vocês de novo para esse último dia. Espero que tenha ajudado muito, que esse último dia seja ótimo. Com certeza tem nos ajudado bastante a nós e a muitas pessoas que estão realmente nos assistindo. Emily, nós estamos falando sobre a frase do apóstolo São Paulo, abatidos, mas não destruídos. O abatido é um sentimento, é o mesmo que ser lançado por terra, caído, prostrado, derrubado, né? São características que definem muitos momentos da nossa vida. É muito normal, comum, vivermos situações onde ou nos sentimos abatidos ou de fato somos abatidos por algum contexto da nossa vida. A pergunta que o mundo faz constantemente, eu preciso te fazer essa pergunta. Existe fórmula para não sofrer na vida, Emily? Seria tão bom, né? Se tivesse... Não, gente, não tem fórmula para não sofrer. Não tem fórmula, né? A resposta simplória é essa. O que existe condições de ser feito é que nós encontremos possibilidades de lidar com o sofrimento dentro de quem nós somos, dentro do padrão de funcionamento de cada um, né? Então, assim, as situações de sofrimento, as situações de abatimento, elas são as situações que geralmente nos tiram mais abruptamente das situações de conforto, das situações em que a gente está em estados de acomodação, por exemplo, e muitas vezes são os maiores professores, né? Eu costumo dizer uma coisa minha, e uma das coisas que com a qual eu mais aprendi na vida foi a dor. Quando eu aprendi a associar a dor ao motivo real, quando eu conectei minha dor com a fonte de toda sabedoria, né, que é Deus. Então, não existe fórmula para não sofrer. O que existem são formas de aprender a lidar com o sofrimento dentro de quem nós somos, né, comportando tudo aquilo que a gente é. Nós estamos vivendo um tempo onde, e eu acredito muito que isso é uma verdade, diz-se muito que a depressão é a doença do século, né? É a questão de saúde, é a fragilidade da saúde que mais nos afeta como sociedade nos dias atuais. Eu acredito muito que isso seja uma verdade. Mas a minha pergunta para você é, já que não tem fórmula para não sofrer, e todos estamos passivos de sofrimento, eu devo considerar que todo sofrimento que eu vivo é caracterizado como uma depressão? Não. Longe disso, né? Nem todo sofrimento é depressão, nem todo abatimento é caracterizado como depressão, né? O que pode acontecer é que uma situação de sofrimento ou de melancolia mais profunda, ou de tristeza mais prolongada, elas nos levem a uma situação depressiva. Mas todo sofrimento não é considerado depressão, certo? A depressão em si tem todo esse contexto de abatimento, de tristeza, mas é uma deficiência, certo? É uma falta de alguns neurotransmissores no cérebro, como dopamina, serotonina, são coisas que o nosso próprio organismo produz, mas que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos recorrer à ajuda médica. Por quê? Quando a gente não está produzindo isso como é devido, né, a gente vai começar a ver coisas aparecendo no sentido de... vai afetar o nosso sono, vai afetar o nosso apetite, vai afetar o nosso humor, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. O sofrimento em si, todo sofrimento não é caracterizado como uma depressão. Ele pode levar a uma depressão se ele não for olhado, se ele não for cuidado, se não for acolhido, né? Mas a depressão em si tem os fatores químicos, né, que compõem, e não é só a tristeza prolongada, né? Tristeza prolongada é um dos sinais que a gente pode observar para lidar com a depressão. Se sofrimento é uma característica da nossa vida, quem vive sofre em algum momento da vida, e não necessariamente todo sofrimento é depressão, a minha última pergunta para você é:
O que eu devo fazer para encontrar forças em mim para seguir firme, mesmo em meio aos sofrimentos que eu estou passivo de viver? Uma coisa que eu falei no domingo passado, que eu acho que é muito relevante, e eu falei em alguns outros momentos também, que é nós aprendermos a mudar a resposta automática que o nosso cérebro, né, que é a nossa mente, dá diante de algumas situações, certo? Então, situações de sofrimento, por exemplo, em que a gente está abatido. No lugar de eu fazer afirmações, de eu colocar coisas concretas, eu vou criar perguntas para o meu sofrimento. Quando eu crio perguntas para o meu sofrimento, isso significa que eu estou dando espaço para o meu sofrimento. Não é errado sofrer. Errado é sofrer e não aprender com o que eu estou vivendo, né? Então, assim, existe uma diferença entre conter e reter, certo? Quando eu retenho, certo? Eu estou tomando para mim, eu estou ficando com aquilo comigo. Se eu retenho o sofrimento, se eu não peço ajuda, se eu realmente guardo aquilo ali, eu estou retendo e aquilo vai implodir, vai me implodir uma hora, vai acabar implodindo, na verdade, né? Então, essa situação é de retenção. Quando nós sofremos, o que nós precisamos criar dentro de nós é um ambiente de contenção. Contenção é isso aqui, ó. É quando eu estou criando um espaço em que eu posso acolher o meu sofrimento, para eu poder passar por ele. Eu só consigo passar por alguma coisa quando eu, de fato, encaro aquela coisa. Então, para o sofrimento, nós precisamos criar um ambiente de contenção. Emily, então você está dizendo que a gente tem que fazer carinho no nosso sofrimento, que a gente tem que alisar o nosso sofrimento? Não, de maneira alguma. Você só não pode retê-lo. Reter é diferente de conter. Não retenha, contenha. Crie um espaço para aquilo que seja saudável dentro da sua forma de funcionamento. Se você achar que você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Em algum momento, se você achar que mesmo pedindo ajuda da sua liderança ou de um amigo, seja lá de quem for, você precisar de uma ajuda maior e você identificar algumas coisas das quais a gente já falou ao longo dessa série, você vai precisar recorrer a uma ajuda profissional. Mas o que eu tenho para dizer sobre essa pergunta é: crie um ambiente de contenção dentro de você, dentro do seu coração, um ambiente que contenha o sofrimento, de forma que você possa aprender com ele. Faça perguntas ao sofrimento e não afirmações acerca do sofrimento. Eu acho que essa é a resposta mais adequada. Emily, muito obrigado por esses 4 domingos que você participou aqui junto com a gente. Eu não tenho dúvidas de que aquilo que você trouxe foi extremamente enriquecedor para nós, como igreja, para nós como pessoas que estamos lidando com uma situação nova. Nós nunca vivemos o momento que nós estamos vivendo e com certeza a nossa mente, precisando se adaptar a essa realidade, precisava muito desse suporte científico que você colaborou muito com a gente. Então eu quero agradecer em nome da nossa igreja pela sua participação. Obrigado por ser ponte na nossa vida. E para você que está nos assistindo, eu quero reforçar o que a Emily acabou de dizer. Se você tem sentido sintomas que aparentemente para você estão fora de uma realidade de sofrimento comum e natural, quem vai conseguir diagnosticar se isso precisa de algum tipo de intervenção é um profissional. Então procure ajuda profissional se você está passando por uma situação que aparentemente seja de depressão. Ao mesmo tempo, lembre-se que você não está sozinho. Se você precisa de ajuda e você não sabe a quem procurar, entre em contato conosco. Você pode pedir ajuda no nosso privado do Instagram, você pode acenar aqui, ou você pode buscar uma das pessoas da nossa liderança ou da nossa comunidade e conversar com ela para que a gente possa de alguma forma te ajudar ou te encaminhar a alguém que possa te ajudar. Muito obrigado mais uma vez, Emily. Obrigada a vocês. Gente, contem comigo. Foi um prazer ser ponte com vocês, né? Se alguém precisar de alguma outra ajuda, eu sei que vocês aí têm uma rede de suporte, né? Mas se precisarem de mim, podem me contactar também. Todo mundo aí da ponte tem os meus contatos. Então, contem comigo para o que for necessário, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês.
Olá, meu irmão, minha irmã, um bom dia para todos vocês, para todos nós. Que bom estar aqui na Ponte Natal, apesar de ser virtual. Eu queria externar assim em meu coração a saudade que eu estou de vocês, meus irmãos, mas também na certeza que Deus tem cuidado de nós, que esse tempo de pandemia tem muito a nos ensinar. E hoje nós estamos terminando essa série que nós começamos há 4 semanas atrás, chamada Vasos de Barro. E nós estamos trabalhando várias perspectivas e hoje nós estamos chegando nesse último capítulo e estaremos falando sobre o abatimento, sobre depressão. Quantos de nós nessa crise talvez não estamos nos sentindo sozinhos, abatidos? Quantos de nós talvez achamos de maneira errônea, já posso adiantar isso, que nós estamos destruídos, porque isso não significa que nós não podemos sofrer, que nós não podemos estar abatidos, mas isso não significa o nosso fim. Nós não estamos destruídos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar como bálsamo para o seu coração. Nós cremos que em breve estaremos juntos, nós temos muita expectativa, mas também é muito bom saber o que Deus tem feito através dessa comunidade, ajudando e trazendo assistência para as pessoas que mais têm sofrido com a Covid-19. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que nós sairemos muito mais fortes dessa pandemia. A Igreja de Jesus, ela não está se reunindo presencialmente, mas ela é real. Não é porque nós estamos funcionando virtual que ela não é real. E por isso que eu estou muito feliz nesses domingos da gente poder estar celebrando e conversando sobre o reino de Deus. E ao chegar nesse último capítulo dessa série, falar sobre abatimento, eu queria levantar aqui 3 pontos para a gente começar. É que abatimento é o mesmo que, abre aspas, lançado por terra, caído ou derrubado, fecha aspas. Talvez é o sentimento que você está, talvez de fato assim, percebendo nesses dias. São características que definem muitos momentos da nossa vida. 2, nós queremos perguntar e trabalhar sobre essa perspectiva, se todo o sofrimento que eu vivo pode ser caracterizado como depressão. Essa é uma pergunta que muitas pessoas vêm fazendo nesse tempo de quarentena, de incertezas. E 3, como é que nós podemos encontrar forças e seguir firme, mesmo em meio a tanto sofrimento? Eu queria, então, nesses minutos que a gente tem aqui para conversar, tentar discorrer um pouquinho sobre essa ideia, sobre esse deserto que a gente talvez poderia fazer um paralelo diante desse isolamento social. E quantos de nós, talvez, nessa crise toda, não vamos poder perceber que daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e eu tenho certeza que nós vamos contar alguns testemunhos. O que nós estamos vivendo é algo sem precedente, é algo histórico. E eu creio, irmãos, que Deus quer nos ensinar bastante. Pode parecer um paradoxo, ou talvez um pouco de insensibilidade. Eu não estou menosprezando talvez alguém que está enlutado, alguém que está passando por crise, mas nós cremos na soberania de Deus. E mesmo em meio ao caos, nós cremos que Deus ele vai tratando dos seus filhos. E eu creio que essa pandemia é uma grande oportunidade para a gente desenvolver algumas áreas da nossa história, para a gente aprender a confiar em Deus, talvez como a gente nunca confiou. E por isso, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração, para que você prepare o seu coração, para a gente poder debruçar na palavra de Deus. Aonde quer que você esteja, feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai, nós temos certeza que Teu Espírito está aqui, está na casa de cada um que está nos assistindo, cultuando conosco nessa manhã. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, se revele a nós. Eu sei que alguns irmãos, algumas irmãs, quando a gente falou que vamos falar sobre abismo, sobre depressão, sobre estar abatido, alguns já começam a se mexer porque isso às vezes até não é legal, porque nós sofremos quando falamos das nossas inquietações. Mas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, naquele que venceu a morte, traga um bálsamo para nós, Pai. Molde, ó Deus, nós como barros na mão do olheiro, Pai. E nós te pedimos isso, Pai, para que o Senhor faça grandes coisas em nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. E se você acredita, diga um amém bem forte aonde você estiver. Amém, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero começar contando a história que eu vivenciei com meu filho, o Luca. Hoje eu sou pai do Luca, de 5 anos, a Esté, que tem 1 ano e 7 meses. E eu tenho dito que eu tenho aprendido muito sobre Deus depois que eu me tornei pai. E uma das histórias que marcou a minha vida quando o Luca era pequenininho, ele talvez tinha acabado de aprender a andar com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Eu levei o Luca na praia, só eu e ele, era coisa de pai e filho. E eu lembro que ele estava assustado um pouco com o vento, sem entender muito bem, era muito claro para o olhinho dele.
E eu fui me aproximando, coloquei ele no chão, e quando eu coloquei o Luca no chão, ele olhou para mim um pouco desesperado, porque os seus pés estavam acostumados com a cerâmica do apartamento, mas não com uma terra molhada diferente. Aquilo para ele de fato era um contexto bem diferente. Ele olha para mim e eu falo: filhinho, papai está com você aqui, eu quero cuidar de você, pode caminhar, pode andar. E aí o Luca começava a caminhar e eu quis empurrar ele assim, ou pelo menos direcioná-lo para onde a água estava um pouco próxima, talvez uns 5 metros. Eu fui caminhando com ele, segurando na mão, ele estava aprendendo a andar. E aí quando ele se depara com aquela ondinha, era uma praia de Candeias, não tem muita onda, mas mesmo assim aquilo era um pouco diferente para ele. E eu ficava perto dele e falei assim: filho, pode caminhar, pode entrar. E ele olhava para mim: o papai está aqui. E eu me aproximando e bem próximo dele, e aqueles pezinhos afundavam um pouco na areia, e ele começava a andar, e daqui a pouco vinha um pouquinho da onda, ele ficava assustado e subia os braços para mim, e eu falava: filho, papai está aqui, pode ir. A minha intenção era de fato que ele vivesse a experiência. E aí eu fui empurrando cada vez mais, e quando eu falo empurrando, era meio que tangendo o Luca, e aí a aguinha foi chegando na cintura, aquela cara de frio assim, quando pega na barriga, aquela água um pouco gelada, e quando chega um pouco aqui, eu falo: vai, e eu tava, claro, próximo. E aí meu filho, daqui a pouco, amigo, ele teve mais fé do que eu, que ele começou a ir pro fundo, eu falei: ei, tá bom, e peguei ele de volta. E naquela manhã, irmãos, Deus me ensinou uma lição muito profunda. E a lição que Deus nos ensinou foi basicamente, eu como pastor evangélico e professo muito confiar em Deus, mas o que meu filho me ensinou sobre a confiança que ele tinha no seu pai era basicamente como eu estivesse percebendo Deus falando assim: como eu gostaria que você confiasse em mim, como seu filho confia em você. Não é assim? Porque na hora do caos, na hora que nossos pés encontram um terreno completamente desconhecido, quando as ondas vêm, parece que nós não temos coragem de confiar em Deus. E a nossa tendência, então, em certo sentido, é nos abater, é nos esconder, é tentar, de fato, encontrar a solução em tudo menos em Deus. Nós temos a tendência de nos esquivar, nós temos a tendência. É impressionante, irmãos, em tempos como esse, tem um livro que fala sobre um problema da nossa sociedade, o texto chama O Excesso de Positivismo. Nós vivemos em um mundo onde nós somos bombardeados pelo excesso de positivismo, que nós somos incríveis, que nós somos extraordinários, que nós conseguimos. E quando agora pessoas como eu e você, que somos falhos, não conseguimos alcançar algum tipo de objetivo, a nossa tendência é nos abater. A nossa tendência é fechar nosso coração, porque nós não conseguimos suprir a expectativa de um outro. Eu quero ler com você uma história muito conhecida, mas muito especial, de um homem tão especial que esse homem não viu a morte. Eu quero falar sobre o profeta Elias. E esse texto que nós vamos ler, versículo por versículo, parar e conversar, ele tem tudo a ver com esse tema, sobre se abater. Mas não tem problema, irmãos, a vida é cheia de complicações. A questão é saber que esse não é o nosso fim, que nós não somos fadados ao fracasso. Nós podemos sim nos abater, mas nós não estamos destruídos. E eu quero que você entenda que essa palavra é uma palavra profética para o seu coração, para a sua vida nessa manhã. Eu queria que você acompanhasse comigo primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Eu quero ler inicialmente o versículo 1 e o versículo 2, e diz assim a palavra de Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nessa hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles. Olha que interessante, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre uma mulher chamada Jezabel que se casou com o rei Acabe. E essa mulher era a princesa da Fenícia, e eles casam de fato por poder. Acabe é o tipo do homem que se deixa levar pela situação. Ele então se junta com a mulher que não agradava o coração de Deus, e esse casamento montado sempre desagradou o coração do Senhor. Deus então, como na história, ele sempre levanta alguns profetas para direcionar o povo, para mostrar o caminho que nós deveríamos seguir. E nesse caso, o profeta aqui em evidência é um profeta Elias. Esse homem
já tinha vivenciado várias histórias extraordinárias. Eu poderia mencionar, por exemplo, no capítulo 17, Elias faz cessar a chuva. No capítulo 17, versículo 8 ao 16, Elias multiplica a comida de uma viúva. No capítulo 17 também, Elias restaura a vida do filho da viúva que havia morrido. Elias faz descer fogo no céu, é lógico, através do nome do Senhor. No primeiro livro de Reis, versículo 18, Elias restaura a chuva, ou seja, tantos milagres que Elias tinha vivenciado antes desse contexto. E por que é importante mencionar tantos milagres antes de falar sobre o versículo 1 e o versículo 2? Porque você há de concordar comigo que por mais que você possa dizer assim, pastor, eu estou abatido, eu estou depressivo, eu estou querendo me esquivar, eu estou trancado no meu quarto, nada me anima. Se tem uma coisa, irmãos, para você fazer uma relação, é relação com a história do profeta Elias. Porque assim como nós poderíamos talvez contar tantas coisas extraordinárias que nós já vivenciamos na nossa história, não é por isso que nós não vamos ter crise de fé. E a fé, irmãos, que nós temos em Jesus Cristo, a fé reformada que nós temos como igreja, como a ponte, nós acreditamos que o nosso coração, ele é mau, ele é endurecido, nós temos um problema chamado pecado. Não é difícil a gente reconhecer, irmãos. Quer dizer, é muito difícil nós reconhecermos a nossa fragilidade, porque nesse excesso de positivismo, quem diz que é fraco, de fato, é fraco. Quando a Bíblia vai nos ensinar que aquele que reconhece sua fragilidade, aquele que diz e professa que é fraco, aí sim é forte. E nesse contexto, então, para que você possa, primeira coisa, fazer uma relação com a sua história, você não está abatido porque você não teve histórias especiais e talvez grande parte do seu abatimento é porque você pode falar assim, eu não tenho motivo nenhum, porque eu já sei quem Deus é, Deus fez coisas extraordinárias, por que eu estou assim? E grande parte do seu abatimento é porque você fica brigando com a sua consciência. Mas, meu irmão, minha irmã, existem problemas aqui que são problemas que fazem parte do nosso cotidiano. Não é porque você tem uma vida maravilhosa, porque você talvez tem dinheiro ou tem um casamento perfeito, que você não pode ser apresentado a essa tempestade, se a gente pode dizer assim. A esse tempo eu poderia chamar não só de pandemia, mas de deserto. E aqui então, por que eu quis mencionar essas histórias extraordinárias que Elias tinha vivido? Porque agora, presta atenção, não sei se você entendeu que nós lemos o versículo 1 e 2, depois de Elias ter vivenciado todas essas coisas, ele fez ressuscitar o filho da viúva, ele fez a chuva ser restaurada, ele fez fogo cair do céu, e agora, no capítulo 18, a Bíblia diz que Elias matou a fio de espada 450 profetas que trabalhavam para a rainha Jezabel. Olha aqui. Imagina, alguém matou 450 homens, é lógico que era coisa sobrenatural, Deus o ajudou. Entretanto, agora chega no ouvido daquela mulher era perversa, desgraçada. Quando aquela notícia chega no ouvido de Jezabel, sabe o que ela fala? Amanhã, se eu não fizer o que esse Elias fez com os meus profetas, que eu seja consumida, que eu morra. Aí, para pensar. Rapaz, o cara matou 450 homens, ele já vivenciou tantas experiências extraordinárias, mas agora diz que esse homem fica aterrorizado por conta que a mulher disse que iria matá-lo. Versículo 3 diz o seguinte: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Betseba de Judá, e ele deixou o seu servo. Versículo 4, e entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Olha que interessante, parece um paradoxo, porque inclusive parece um pouco a nossa história. Nós já vivenciamos tantos milagres. Eu poderia mencionar aqui, porque eu conheço mais a história da ponte do que talvez a sua história, mas o galpão que nós temos hoje, as cestas básicas que nós entregamos essa semana passada, meu irmão, isso é soberania, é milagre de Deus. Quantas coisas nós poderíamos talvez levantar aqui sobre a perspectiva do sobrenatural. E na nossa história também, nós temos várias histórias extraordinárias. Mas agora parece que Elias, ele fica abatido e diz que a palavra de Deus, ele teve medo, porque a mulher disse para ele, ei, amanhã, se não acontecer o que aconteceu com esse profeta, que eu morra. Parece um paradoxo, porque, inclusive, esse texto mostra uma coisa que eu tenho como prerrogativa da minha vida. Tenho certeza disso. Esse texto mostra que todo homem no mundo
tem medo pelo menos de uma mulher. Todo homem tem medo de pelo menos uma mulher. Não é possível. O cara acabou com todos os profetas. O cara fez fazer chuva descer do céu. O cara fez fogo cair do céu. E agora diz que ele tem medo. E para quem não faz parte da história, parece ridículo isso. Mas ninguém consegue sondar o coração do outro, a não ser Deus, irmãos. Ninguém talvez sabe o que você tem sentido, apenas Deus sabe a angústia e o abatimento que você tem no seu coração. Entretanto, preste atenção, essa mensagem é profética, porque aqui diz o versículo 5, que depois que ele começa a perceber, e eu comparo essa história às vezes com a nossa história, nós somos tão ativos, nós fazemos tanta coisa acontecer, nós fazemos a nossa empresa acontecer, o nosso casamento, pastor, você não sabe o trabalho que dá, ser casado com esse homem há 25 anos, ter meu filho que está dando trabalho, a minha empresa, pastor, eu faço um monte de coisa, mas eu consegui. Mas chega uma hora, irmãos, que nós cansamos, que nós temos medo, que nós queremos nos isolar, que nós ficamos abatidos, que nós queremos sumir. E é o que acontece aqui com Elias. Eu imagino o cara ativo, matou os 450 profetas, ele viu o fogo descer do céu, ele foi lá, restaurou a comida da viúva, o filho da viúva, e de repente ele fala, sabe de uma coisa? Ele tem um burnout. Ele fala assim, eu estou cansado, eu quero sumir, a minha alma está abatida. Eu não estou vendo mais significado para essas coisas que eu tenho vivido. E eu sei que talvez esse é o sentimento do seu coração. Mas inclusive você está sendo julgado. Mas fique tranquilo, porque Deus conhece o sofrimento de cada coração abatido. Meu irmão, minha irmã, e a beleza do Evangelho, o Evangelho está no Velho e Novo Testamento, porque aqui aponta para o sacrifício, para a bondade e para a graça de Jesus. É que quando nós estamos abatidos e queremos sumir, nós queremos entrar no quarto, olha o que diz o versículo 5. Depois de Elias ter fugido para o deserto, sabe o que ele fez? Quando ele se despede do seu servo, era como se ele falasse assim, olha, obrigado porque você já fez o que você podia, mas agora eu estou caminhando para a minha morte. Eu sei que talvez que é pesado, algumas pessoas não têm te entendido, mas inclusive algumas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, cultuando conosco, inclusive já pensaram sobre isso. Meu irmão, minha irmã, eu queria te falar uma coisa, você não está sozinho. Não é porque você está abatido que Deus terminou com a sua história. Deus quer tornar esse sofrimento e esse abatimento em testemunho. E olha o que diz o versículo 5. Depois, ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu. E de repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse, levante-se e coma. Olha que coisa interessante. Levante-se e coma. Meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos sobre essa perspectiva de se levantar e de comer, eu me lembro muito porque uma das formas que nós sabemos que as pessoas nos amam é através do serviço. Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu peguei a pneumonia, meu amigo. Eu lembro que eu fiquei tão magro, inclusive eu fico às vezes brincando que eu preciso da pneumonia. Eu sei que a brincadeira é sem gosto. Não fala isso, pastor, é uma brincadeira, tá, irmãos? Mas de vez em quando eu fico pensando assim... eu me lembro, porque eu com 11, 12 anos, a coisa que eu mais gostava de fazer, jogar bola e tal, eu gostava de comer. E eu me lembro que eu tive água no pulmão, inclusive por causa dessa Covid, eu sou grupo de risco, porque eu tive vários problemas respiratórios, então eu tenho que ficar mais resguardado. Mas eu me lembro de uma cena interessante, porque uma das coisas que me afetou naquele tempo da pneumonia é porque eu não queria comer. E eu me lembro da minha mãe chegando para mim e falava assim, filho, você precisa comer. O que você quer comer? E eu lembro que eu gostava muito de carne, de estrogonofe, enfim, de sobremesa, morango, leite condensado, só coisa light. E ela chegava assim, filho, eu vou fazer morango com leite condensado, filho. E eu me lembro dessa perspectiva porque é engraçado. Se você ama alguém e essa pessoa está doente, a coisa que você quer fazer é servi-lo da melhor forma possível. E é muito interessante que quando Elias ele vai lá e se esconde e deita debaixo de uma planta chamada giesta, Deus chega para ele e fala assim, filho, levante-se agora. É hora de você agora parar de ficar se escondendo. Levante-se e coma. Comece a se alimentar. E nesse contexto, irmãos, da alimentação, eu não estou falando só sobre a alimentação física, mas espiritual. Porque eu quero te encorajar a fazer algo. Quando a gente começa a se abater, a nossa tendência natural é querer se esconder e dormir, é nos fechar no quarto. Você se lembra da história de Jonas, do capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que Jonas, fugindo da presença de Deus, porque Deus chamou ele para pregar para Nínive, ele foge para Tarsis. Ele diz que quando ele chega naquele navio, na cidade de Jope, ele vai para baixo de um navio e sabe o que ele faz? Ele dorme. Ele dorme profundamente. O que separava Jonas das ondas era simplesmente uma madeira. E sabe o que acontece?
às vezes, quando nós começamos a nos esconder e fechar no nosso quarto, nós nos tornamos, às vezes, insensíveis. E eu quero te trazer uma palavra para o seu coração nessa manhã. Se você tem se abatido, em nome de Jesus, se levante-se, se alimente da palavra. Eu me lembro, eu queria contar um testemunho também da minha história, que quando eu decidi ser pastor, eu nunca quis ser pastor, e eu estudava administração de empresa no Mackenzie, São Paulo, e eu não sabia se eu entrava no seminário, então eu decidi fazer 1 ano de instituto bíblico chamado Palavra da Vida, e eu fui para a Argentina. E eu fui com mais ou menos 7 ou 8 pessoas, inclusive a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Bruna, e nós passávamos o dia estudando a Bíblia, fazendo ministério. E teve uma fase, irmãos, que eu comecei a entrar num paranoia, porque teve um teste sobre interpretação bíblica, e eu fui o único dos brasileiros que não consegui fazer aquele teste. E eu me lembro que eu chorava, e eu comecei, de fato, a ter minha alma abatida. Eu chorava, falava assim, eu não quero ser pastor mais, isso não é para mim, isso não é para minha vida, eu quero fugir disso, eu não quero mais viver isso. E eu me lembro que a minha namorada na época, a Bruna, ela fez um monte de post-it falando sobre algumas verdades que Deus dizia ao meu respeito, porque grande parte do nosso abatimento, irmãos, é porque só conseguimos ouvir vozes do nosso interior. E eu me lembro que ela me deu vários post-its e eu começava a orar, trazendo a palavra de Deus para o meu coração. E alguns versículos eram: e eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nem a força do mal terá força contra ti. Meu irmão, era cada versículo que eu ficava relembrando o que Deus falava ao meu respeito. E muitos de nós, quando estamos abatidos, nós queremos nos esconder, nós queremos ir para debaixo de uma árvore, e aí Deus manda um anjo para falar assim: ei, levante-se e coma. E o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, primeiro ponto aqui, você que está com a sua alma abatida, levante-se e coma, alimente a sua fé. Comece a lembrar das verdades de Deus a seu respeito e não as vozes que você tem escutado no seu interior. O versículo continua, versículo 6, diz que Elias olhou ao redor dali e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Olha aqui, imagina, irmãos, olha o cuidado de Deus. De chegar assim e falar assim: ei, eu sei o seu sofrimento, eu amo você. Está aqui, ele preparou um pão quentinho, irmãos. Um vaso aqui de água, Deus cuidando os mínimos detalhes de Elias. E o segundo ponto é que levante-se e vá para fora. Olha que coisa linda, meu irmão. A gente falou sobre o primeiro ponto, sobre se levantar, alimentar a nossa fé. Mas aqui você precisa entender que você pode ficar abatido, mas isso não é o seu fim. Aqui você tem que entender que você não está fadado à destruição, que a sua vida não acaba aqui. E é por isso, e nós somos como Elias aqui, nós somos a figura clara desse Elias, que vivenciou tantas coisas extraordinárias, que vivenciou tantos milagres, irmãos. Mas Deus vai lá. Engraçado, irmãos, que Deus, ele poderia chegar, como algumas pessoas imaginam, Deus poderia chegar como um Deus carrasco. Porque, veja bem, se eu fosse Deus, e depois o meu filho Lucas vivenciar tantas maravilhas e milagres, ele falasse assim: papai, estou com medo porque você não cuida de mim. Sabe qual é a nossa visão, irmãos? Ô meu filho, ô Lucas, você não tem fé não, cara? Eu já cuidei de você, como é que você está com medo de ficar com fome se eu cuido de você? Ô filho, você está com medo de você não saber ler? Eu pago para você a escola. Ô filho, você está com medo de ser abandonado? Eu sou seu pai, eu já te provei quantas vezes o amor. Aí nós achamos, irmãos, que Deus vai chegar para nós quando nós estamos abatidos, e vai chegar para nós como um carrasco. Ô meu filho, como é que você está passando por essa crisezinha aí, está abatido por causa do coronavírus? Meu amigo, minha amiga, tire esse peso do seu coração. Deus é o Deus que sonda, Ele não chega para te cobrar, mas Deus chega com pão assado, Deus chega com uma jarra de água fresca para dizer assim: filho, eu sei o que você tem passado, eu sei das experiências complicadas. Pode o mundo achar que isso é besteira, mas eu sei exatamente o sentimento que está pairando sobre o seu coração. Mas preste atenção, filho, é hora de se levantar e começar a caminhar. A sua história não acaba aqui. Você está abatido, eu sei, mas eu estou contigo. E é por isso que o anjo fala: levante-se, porque a caminhada é longa. Sabe o que acontece, irmãos? Olha o que diz o versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou em Horebe, no monte de Deus. Versículo 9. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele:
o que você está fazendo aqui, Elias? Meu irmão, minha irmã, eu acho esse texto tão bonito, porque aqui são 40 dias e 40 noites na caminhada, no deserto, até ele chegar nesse monte chamado Monte Horebe. E quando ele chega no Monte Horebe, sabe o que ele faz? De novo, nós queremos encontrar algumas formas de escapar, ou seja, nós somos viciados nesse escapismo. Quando nós achamos que podemos saciar nosso desejo com algumas coisas, irmãos, nós somos viciados em caverna, em nos esconder. A nossa vida é sempre assim. E eu não falo simplesmente sobre alguém abatido na perspectiva de depressão. Quantos de nós, irmãos, nós estamos viciados em alguns pecados e você sabe que grande parte do seu abatimento, da sua alma, é porque você não consegue mais nem extravasar, nem falar mais o que você tem feito e você está doente. Você talvez é viciado em pornografia, você tem traído o seu marido, a sua esposa, você tem negociado alguns princípios que você sabe que não poderia fazer. Meu irmão, minha irmã, sabe o que a gente faz? A gente acha que pode brincar de esconde-esconde com Deus e depois de caminhar 40 dias e 40 noites, ele encontra mais uma caverna e ele vai se esconder. E quando ele chega lá dentro, olha que coisa linda. A palavra do Senhor chega a ele e pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 10, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Aqui ele começa a abrir o coração. Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Meu irmão, olha que interessante. Quantos de nós, porque estamos talvez viciados nessa experiência transcendental, e eu creio, irmãos, no poder sobrenatural de Deus, eu creio. Mas é engraçado que às vezes nós ficamos viciados em ir para o culto da tarde dali, nós queremos ir para o culto dali porque é mais o fogo, nós queremos ouvir ali, culto de oração, amém se você faz isso, mas presta atenção, a nossa ânsia às vezes por ouvir Deus em movimentos, é como se a gente falasse assim: hoje o culto foi massa porque a gente se arrepiou. Meu irmão, minha irmã, olha o que diz a palavra de Deus. Deus fala o seguinte: eu quero te mostrar uma coisa, Elias. Você que está passando por esse abismo, você que está passando por essa depressão, você está passando por essa vontade de desistir de tudo, vai para o lado de fora da montanha que eu quero te ensinar algo. E diz que Elias então se posicionou e veio um grande terremoto, ou seja, uma coisa sobrenatural. Os montes se... Meu irmão, quando chegar no céu eu quero ter, talvez foi um filme extraordinário que os olhos de Elias ali contemplaram, mas diz que Deus não estava naquele terremoto. Depois tudo pegou fogo e diz que não estava. Depois, irmãos, enfim, um vendaval, até que veio um murmúrio, uma brisa suave. E junto com essa brisa veio a pergunta de Deus: o que você está fazendo aqui, Elias? É muito interessante, irmãos, porque essa pergunta é uma pergunta para mim e para você. Sabe o que a gente imagina? Talvez a primeira coisa que pode surgir no seu coração é: será que Deus estava na caverna e quando Elias agora entrou na caverna, Deus estava esperando, dizendo assim: ô filho, o que nós estamos fazendo aqui? Porque às vezes, grande parte das crises que nós temos em vida, irmãos, grande parte dos abismos é porque nós acreditamos que Deus não está nos escutando. Mas preste atenção, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez o que mais se assemelha com a sua história nessa manhã é um deserto tremendo que você tem vivido. Mas Deus não estava na caverna esperando Elias entrar. Deus estava o tempo todo com Elias. Quando Elias caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos, naquele deserto, sabe onde é que Deus estava? Deus estava com Elias, caminhando no deserto. Talvez o seu coração sendo tratado, pensando no que ele tinha vivenciado, nos milagres extraordinários, porque Deus queria que ele percebesse
de fato, que tudo que ele tinha vivido de coisa extraordinária, sobrenatural, era por causa do poder de Deus. Deus estava com ele. Primeiro dia, ele andando. Segundo dia, ele andando. 11º, 20º dia, 30º dia, 40º dia. Aí ele fala, sabe uma coisa? Eu estou passando por mais uma crise. E quando ele entra na caverna, irmãos, é um Deus amoroso, o Deus que preparou o pão e a jarra de água fresca. Fala assim, filho, o que nós estamos fazendo aqui? A sua história não acaba aqui. E sabe o que me chamou a atenção nessa história, irmãos? É que Deus não estava na tempestade, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vendaval, mas Deus estava na voz baixa. Eu acho lindo porque diz que depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu quero que você saiba hoje, você que está passando por essa crise, por esse abismo, você que está tentando assim achar uma resposta para isso tudo. Você sabe por que Deus, muitas vezes, Ele vai falar baixo, no silêncio do seu quarto, para que você saiba que Deus, Ele pode falar baixo com você porque Ele está perto de você. Você talvez está tentando encontrar Deus em tanta coisa extraordinária, mas Deus quer te ensinar no silêncio do quarto, no tempo de devoção. Eu gosto muito da frase do Dr. Oswald Sanders, que ele fala, os sussurros do Calvário são muito mais poderosos do que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. Nós somos bombardeados, irmãos, com informações, com experiências que nós podemos ter, mas quando nós mais crescemos é no tempo de abismo, é no tempo de deserto, é no tempo que nós estamos abatidos, porque quando nós estamos feridos, quando nós estamos no deserto, não tem nada que nós podemos clamar a não ser ao nome de Deus. O Deus, nosso Pai, Ele nunca nos deixou. Você pode estar no abismo mais profundo da sua alma. Foi assim com o filho pródigo. Na hora que ele estava comendo lavagem de porco, sabe qual a pergunta que surge do coração dele? O que nós estamos fazendo aqui? Ele volta em direção ao Pai. Deus não estava preocupado com a performance de Elias, mas com a sua vida, com o seu coração, com a sua integridade. E eu falei sobre o primeiro ponto, irmãos. Levante-se e comece a se alimentar espiritualmente. Mas não só isso, levante-se e comece a caminhar, mesmo que isso pareça um deserto. Deus está com você. E por último, depois dessa experiência tão especial, é hora de você voltar ao trabalho. Eu quero terminar contando uma história. Há 5 anos atrás, eu fui convidado, alguns pastores foram convidados para uma conferência na Indonésia. A conferência começou há muito tempo atrás, a conferência de Lausanne, que trata sobre o Evangelho na perspectiva muito linda, fazendo missão integral, falando sobre a vertente de uma igreja que responde às demandas da cidade. E essa conferência, que foi iniciada com John Stott, com vários homens de Deus, vários profetas de Deus, um pouco mais na nossa era, se a gente pode dizer assim, essa conferência de tempos em tempos ela se repete. E a gente foi convidado então para essa conferência que aconteceu lá em Jakarta, na Indonésia. E vários palestrantes estavam ali para falar sobre Jesus, suas experiências. E de vez em quando nós éramos solicitados a desligar nosso celular, que nós não poderíamos gravar, porque uma pessoa que iria dar o seu testemunho, ela fazia parte do que nós conhecemos como igreja perseguida. E uma mulher iraniana estava ali, ela conseguiu fugir depois de um tempo, e ela estava contando o seu testemunho. E eu nunca me esqueço daquele testemunho, porque o testemunho tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, sobre abismo, sobre talvez essa perspectiva que o Senhor nos abandonou, que nós somos fadados de destruição. Mas presta atenção, eu quero terminar com essa história. Quando aquela mulher subiu, ela contou que ela vivia uma vida bastante normal. Ela nasceu numa família muçulmana, logo você não tem opção de ser outra coisa. Ia para a escola e tal, e ela então conhece uma amiga que vai falar sobre Jesus. Ela achou um absurdo inicialmente, mas as coisas começaram a fazer um pouco mais de lógica para ela. A história é um pouco longa, mas ela entrega a sua vida para Jesus.
E quando ela entrega a sua vida para Jesus, a sua família chega para ela e fala assim, sabe uma coisa? Você não é nossa filha mais. Você agora está expulsa, nem pegue suas coisas, porque as suas coisas são nossas, e se vira. E ela sai da sua casa sem nada. Ela vai para a casa da sua amiga, que dá suporte para ela. Ela está decidida a continuar a sua vida com Jesus, mas a coisa não para por aí, porque os seus pais não satisfeitos. Eles tinham acesso a uma delegacia local, e ela foi, esse delegado, junto com alguns policiais, foram até a casa dessa amiga, e essa amiga foi presa junto com ela, a amiga foi liberada, e os pais falaram para ela, se você não negar Jesus, você vai ficar um tempo na solitária. E ela fala assim, não é questão de negar, eu não consigo mais negar aquilo que eu acredito que eu vivo. A amiga dela foi liberada, mas ela passou 40 dias em uma solitária. Meu amigo, e ela contando a história, e ela falando o seguinte, na solitária você não sabe quando é dia, quando é manhã, quando é noite, porque não entra luz. Ela só sabia quando era dia, quando a comida chegava e um compartimento era aberto e a comida era jogada, mas nem luz tinha naquele quadrado. E sabe o que ela falava, irmãos? E ela chorando contando essa história, e eu chorando ouvindo aquela história, que ela disse que naqueles dias foram os dias de maior abatimento da sua vida. Entretanto, foi os dias que ela mais cresceu e aprendeu a confiar em Deus. Sabe por quê? Porque chega um momento da nossa história que nós não temos como confiar em mais nada, a não ser em Deus. E ela diz que a intenção dos seus pais era que ela se afastasse, ou que a sua alma ficasse abatida, ou que ela ficasse depressiva ao se isolar do mundo. Mas o que acontece é completamente diferente. É porque naquele lugar ela não tinha que confiar em mais nada, a não ser se apegar em Deus. Meu irmão, minha irmã, eu termino dizendo para você uma coisa. Nós temos uma boa notícia. O Evangelho significa boa notícia, boa nova. Eu sei que talvez tenha sido difícil para você, meu irmão, minha irmã, mas o abismo, eu tenho certeza que se você se agarrar em Jesus, ele não vai servir como algo destrutivo, mas ele vai servir como uma grande lição. É hora de você se levantar e comer, se alimentar espiritualmente. É hora de você se levantar e começar a caminhar. E é hora de você entender de uma vez por todas que é hora de voltar ao trabalho. Você sabe o que acontece com a história de Elias? Meu irmão, minha irmã, daqui para frente, ele vivenciou ainda coisas muito maiores. Ele conhece seu sucessor, Eliseu. A história é longa, a história de Israel. Mas ele vivenciou algo poderoso. E esse homem que teve crise, cheio de imperfeição, que teve medo, viveu abismo, foi um homem que foi tão próximo de Deus, mesmo com tanta crise, que não conheceu a morte. A história você conhece, ele foi arrebatado. Que o Espírito Santo nessa manhã possa te trazer ânimo, possa te trazer alegria, te fortificar. Levante-se e coma. Levante-se e comece a caminhar. Ei, presta atenção, é hora de você voltar ao trabalho. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Eu quero também perguntar se hoje você decide entregar sua vida para Jesus. Por favor, nos deixe saber. Eu queria dizer que você não está sozinho. Nos procure. Nós queremos orar, nós queremos caminhar com você. Se hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus, por favor, entre em contato conosco. Que Deus abençoe você e a sua casa. Aonde quer que você esteja, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, por se revelar a nós nessa manhã, Pai. Eu quero te pedir por cada um que tem vivido esse abismo, esse desespero, essa depressão, que eles possam se alimentar do Senhor, que eles possam voltar a caminhar, que eles possam saber, Pai, que isso tudo vai surgir ou vai servir como um grande testemunho. Eu tenho certeza que hoje pessoas estão sendo transformadas e que milagres estão acontecendo. Eu te louvo por fazer parte dessa comunidade tão imperfeita, mas que busca o relacionamento com esse Deus perfeito que mandou o seu Filho. E hoje nós podemos dizer que a boa notícia chegou, que a salvação chegou, que o Senhor tem uma história nova para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes
confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus